O que você faria se fosse possuído por um yokai bizarro com grandes olhos? Desesperador, certo? Pois é, essa é a história do Jiji. Porém, o que ninguém esperava é que ele fosse controlar de certa forma essa criatura e se tornar um dos personagens mais perigosos de Dandadan. E hoje você vai entender como o Mal-Olhado nasceu, quais são seus poderes absurdos e o que acontece quando um yokai que odeia humanos se une a um dos melhores amigos do Okarun. Mas antes, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos de Dandadan, porque caso você não saiba, o Eijoji Jin, ou Jiji, é um amigo de infância da Momo e também sem saber a sua primeira paixão, com quem ele perdeu contato depois de se mudar. Anos depois, ele retorna à cidade e acaba se reencontrando com ela e se matricula até mesmo na mesma escola, mas o reencontro não foi nada comum. O Jiji foi buscar a ajuda da avó da Momo, a poderosa xamã Seiko Ayase, porque sua casa estava sendo assombrada por uma entidade sobrenatural, um espírito com ódio mortal da humanidade e olhos gigantes na cabeça, o famoso Mal-Olhado, o que com o desenrolar da história fez ele se tornar o receptáculo do yokai, e a partir daí sua vida mudaria completamente, e até mesmo passa a fazer parte do grupo principal da história, ajudando Momo e Okarun em sua missão mais insana, encontrar as Kitamas do protagonista. Mas como chegou a isso tudo, você irá descobrir um pouco mais à frente no vídeo, porque antes é importante falar que a presença do Jiji vai muito além de apoio ao alívio cômico. Existe algo profundamente simbólico no personagem, e isso fica claro já em seu nome, que carrega um simbolismo poderoso que ajuda a entender sua importância dentro da história. O kanji para En em seu nome remete à ideia de harmonia, completude e o En-so-zen, o círculo espiritual que simboliza o todo. O kanji para Jo significa castelo e o kanji para Ji significa templo, e não qualquer templo, mas um templo budista, local de reflexão e purificação espiritual. Ou seja, o seu nome em Joji pode ser lido como o Templo da Fortaleza Circular, o Castelo Sagrado da Plenitude. É um nome que evoca o equilíbrio entre espiritual e terreno. E considerando que o Mal-Olhado é uma manifestação monstruosa da dor humana e do rancor, é quase como se o próprio nome do Jiji fosse um santuário para essa entidade encontrar o equilíbrio, o que indica bastante a trajetória desses dois personagens. Mas claro, ainda tem o seu primeiro nome, o Jin, que é ainda mais simbólico e significa benevolência, humanidade e compaixão, um dos 5 pilares do confucionismo. E aqui entra o ponto central. Jiji não é só um garoto que vira um receptáculo de yokai, ele é o garoto que escolhe usar esse poder para proteger os outros, mesmo sem compreender totalmente suas emoções, mesmo com medo e mesmo quebrado. Mas o que realmente é o Mal-Olhado? Antes de se tornar o espírito vingativo conhecido como Mal-Olhado, ele foi apenas um garoto, um menino comum, nascido em uma vila isolada que acabou tendo seu destino selado pelo medo e pela superstição dos adultos. Pelo menos isso na camada mais superficial. Isso aconteceu porque a vila era ameaçada por um vulcão prestes a entrar em erupção e supostamente precisava de um sacrifício humano para aplacar a fúria do Tsushinoko, que era um criptídeo. E foi esse garoto pequeno, frágil e faminto que foi escolhido pela família Kito para ser trancado sozinho numa cela de sacrifício. E conforme os dias passavam, seu corpo enfraquecia e enquanto definhava, ele assistia pela janela as outras crianças brincando do lado de fora e o seu único desejo era simples. Ele queria brincar, nem que fosse só uma vez. Esse anseio puro e desesperado se misturou à dor, ao abandono e à solidão absoluta. E assim, quando sua vida chegou ao fim naquele lugar maldito, ele não desapareceu. Anos depois, ele reapareceu exatamente ali, como um espírito no altar reconstruído pela família que o condenou. E dessa forma, enquanto a família que estava morando na casa estava jantando, o garoto se tornou visível para o filho e faz com que ele fique assustado ao ver que um fantasma apareceu de repente, levando o menino a tentar interagir com o filho dançando. Só que tudo aquilo era uma armadilha da família Kito. Eles planejavam usar essa nova criança como sacrifício, um rito que já vinha durando anos e anos. Depois que seus pais foram forçados a tirar a própria vida, o garoto foi preso pela família. Isso deixou o garoto espírito desesperado para salvar a criança. Porém, ele não conseguiu por não ter um corpo físico. E assim, enfurecido pela família Kito sujeitando a criança ao mesmo sacrifício involuntário, o menino jurou vingança contra eles e então se tornaria conhecido como Mal-Olhado, um espírito maligno que amaldiçoaria os outros a cometer suicídio. E à medida que mais sacrifícios estavam sendo feitos ao longo dos anos, o ódio do Mal-Olhado começou a se expandir para a humanidade também, e assim ele decidiu procurar eliminar todos os humanos da face da Terra. Mas por que esse nome Mal-Olhado? E antes de continuar, já me conta aí se você acha que essa é a história de origem mais triste de Dandadan, porque o ADM aqui vai confessar que quase chorou. Mas seguindo, o conceito de Mal-Olhado é muito mais antigo que qualquer mangá, uma crença sobrenatural que atravessa gerações e continentes, da Grécia Antiga até o Oriente Médio, da Índia até a América Latina. Em praticamente todas essas culturas, o Mal-Olhado representa uma força maligna lançada através do olhar, geralmente motivada por inveja, ódio ou desejo de prejudicar alguém inocente, e receber esse olhar é receber uma maldição.
azar, doença, colapsos mentais ou até mesmo a morte. E no caso do mal-olhado de Dandadan, esse simbolismo se manifesta de forma direta, porque olhar nos olhos dele é quase que literalmente assinar sua sentença. E não é só por isso que o mal-olhado é uma das entidades mais densas e carregadas de simbolismos da obra de Yukinobu Tatsu, que é o autor de Dandadan, e ele simplesmente não esconde isso. Nas páginas extras do volume 6, o perfil do personagem revela que ele também foi inspirado em duas lendas urbanas japonesas. A primeira é Yamanoke, um espírito misterioso que habita as montanhas, muitas vezes descrito como uma presença silenciosa, assustadora e invisível, e enlouquece aqueles que o encontram. E a segunda é Kunekune, uma entidade pálida e esguia que se move de forma estranha ao longe, como um pedaço de pano tremulando, e reza a lenda que se você tentar se aproximar, nunca mais volta à realidade. Além disso, a aparência do mal-olhado também carrega outra camada visual bizarra. Ele remete diretamente ao monstro do clipe Come to Daddy, da banda Aphex Twin, um corpo humanoide alto, magro, deformado, mas com uma expressão que mistura loucura, dor e infantilidade. Um ser que quer brincar, mas que não entende mais o que isso significa. Porém, como Jiji ganhou esses poderes? Bom, basicamente quando ele e Okarun estão na sua casa enquanto a Momo está fora, depois de ouvir o som da companhia, ele corre para a porta pensando que é ela, mas descobre que são as mulheres da família Kito, educadas e sorridentes, vestidas com roupas tradicionais, mas por trás daqueles rostos amigáveis havia algo profundamente errado. Logo, os homens da família também apareceram, e foi aí que as perguntas começaram, sobre a casa, sobre a possível presença de um médium e principalmente sobre a garota. Jiji, claro, tentou disfarçar, mentiu, mas ali naquele instante ele perdeu a confiança da família Kito, e foi suficiente para que o pior acontecesse. Quando Momo retornou, encontrou Jiji e Okarun espancados e inconscientes no chão. A família Kito tinha planos sombrios para eles. Eles seriam sacrificados ao Tsushinoko, um criptídeo bizarro que vivia escondido no poço subterrâneo repleto de casas afundadas. Momo, Okarun e Jiji tentaram lutar, mas eles e a família Kito acabaram todos naquele abismo. E lá embaixo a verdade veio à tona. O Tsushinoko não era apenas uma minhoca gigante e forte fisicamente. Ele era também uma força psíquica que dominava a mente das suas vítimas, forçando elas a cometer suicídio. E assim Okarun e Momo começaram a agir de forma estranha, como se não tivesse mais controle de si mesmos, e foi nesse momento que o Jiji teve um flashback. Ele lembrou de quando seus pais tentaram se enforcar, e ao ver o Okarun e a Momo à beira do mesmo destino, ele tomou uma decisão. Jiji amarrou seus amigos, tentando protegê-los de si mesmos, carregou ambos nas costas, tentando fugir da criatura, mesmo quando ela avançava cada vez mais rápido. Mesmo quando o pedaço de vidro estava prestes a atravessar o pescoço da Momo, ele se jogou na frente e bloqueou o golpe com o braço, e foi aí então que naquele momento de desespero, com o Tsushinoko prestes a esmagá-lo, Jiji olhou para trás e viu algo ainda pior do que o monstro gigante. Bem diante dele estava o espírito que assombrava sua casa, o mal-olhado, e no momento em que o yokai aparece diante dele, algo estranho acontece. Momo e Okarun voltam a si. A vovó Turbo percebe o que está acontecendo e diz que é o mal-olhado que estava cancelando os poderes do verme. Isso porque o olhar dele é uma maldição por si só, uma tão poderosa que neutraliza a dominação psíquica do Tsushinoko, mas também é mortal. Se você olhar nos olhos do mal-olhado, ele força você a tirar sua própria vida, e é então que algo acontece. O mal-olhado olha nos olhos do Jiji, mas o que acontece não é o esperado. O yokai não o mata, pelo contrário, ele compartilha sua dor. Jiji vê tudo, vê o passado do menino que foi trancado, faminto e esquecido, sacrificado pela família Kito para apaziguar o monstro. E ali ele vê o momento em que a criança olhava pela janela, desejando brincar com as outras crianças. E aí então, ele faz algo que ninguém esperava, corre até o local onde o corpo do garoto havia sido deixado e diz que iria brincar com ele o tempo que quisesse. E nesse momento, tudo muda. O Tsushinoko avança, solta uma descarga elétrica brutal. Jiji, Momo e Vovó Turbo são paralisados, presos ao chão pela gosma do monstro. Nesse momento, Jiji perde a consciência. Porém, em sua mente, ele está cara a cara com o mal-olhado. Do lado de fora, o corpo dele começa a tremer. Como resultado, Jiji começa a gritar de dor, até que seu corpo seja possuído pelo olho maligno, que simplesmente dá um soco brutal no Tsushinoko. E assim, com Jiji não mais consciente, o mal-olhado declara suas intenções de erradicar toda a vida humana e usa o corpo dele para entrar em fúria. O yokai luta não apenas contra o Tsushinoko, como também contra o Okarun, mas é eventualmente subjugado por Seiko depois que ela chega para selá-lo dentro do tarô. E depois de toda a destruição causada pelo mal-olhado, você deve estar pensando, pronto, acabou, o Jiji tá amaldiçoado para sempre. Porém, Dandadan nunca faz o óbvio. De volta a casa Ayase, o grupo está tentando curtir um jantar tradicional com Oden, aquele cozido japonês cheio de caldo quente. Então Taro decide dar uma golada no caldo, e é aí que algo inacreditável acontece. Jiji volta ao normal, mas essa paz dura pouco. Seiko joga um pouco de água fria só para testar uma teoria, e o mal-olhado retorna. E a verdade foi revelada. O poder do mal-olhado reage à temperatura
temperatura da água, a água quente liberta Jiji da possessão, a água fria traz o yokai de volta. Sim, isso mesmo, o garoto virou o novo Rama Saotome. Aliás, o próprio Jiji percebe isso. Ele canta a abertura do anime de Rama como se tivesse acabado de aceitar o novo destino da sua vida, ser um recipiente com um yokai no modo on-off, baseado em temperatura. A partir desse ponto, o grupo todo entra em modo vigilância. O Karun, Momo, Seiko e até a Vovó Turbo ficam sempre com garrafas térmicas, chá quente, qualquer coisa para manter o mal-olhado longe. Dessa forma, Seiko toma a decisão de exorcizar o yokai. Para garantir o sucesso do ritual, ela convoca um grupo lendário de artistas espirituais, conhecidos como os Hayashi, especialistas que canalizam energia por meio da música cerimonial tradicional. Bom, pelo menos era para ser. Mas em Dandadan, eles usam um rock and roll pesado. Porém, quando o ritual chega ao clímax, com o mal-olhado prestes a ser arrancado do corpo do Jiji, o amigo de infância da Momo pede para parar, e então, com a voz embargada, ele compartilha o passado trágico do mal-olhado com todos, a dor, a solidão, o desejo de se conectar com alguém, mesmo após a morte. Jiji não vê mais um monstro, ele vê uma criança que sofreu, e naquele momento eles cancelam o exorcismo, mas o yokai ainda está dentro dele. O universo de Dandadan nunca dá trégua, logo depois começa a chover, e só uma gota fria é o suficiente para que o mal-olhado retorne, e assim Jiji perde o controle e ataca seus próprios amigos, mas graças à água quente, ele voltou ao normal. Isso deixa uma verdade clara, ele precisa aprender a controlar esse poder. Seika então assume a responsabilidade e começa a treiná-lo para que ele aprenda a canalizar energia espiritual, controlar seu corpo e até se conectar com o próprio yokai. No entanto, a tensão permanece no ar. Depois de um novo incidente com o mal-olhado, que quase machuca Momo novamente, Manjiro decide que não há mais escolha, os Hayashis serão recontratados, o exorcismo deve acontecer. Mas a atenção do Jiji, Momo, Seiki e Manjiro se voltam para o Okarun, que pede para que o Jiji saia, para que ele possa enfrentar o mal-olhado, explicando a ele e aos outros que ele quer honrar os desejos do seu amigo de proteger o yokai. Assim a luta terminou, com o Okarun fazendo um acordo com o mal-olhado. Eles iriam lutar toda terça-feira para impedi-lo de atacar os outros. Jiji então recupera o controle total do seu corpo e fica aliviado ao ouvir do Okarun que ele não machucou ninguém e que ele podia voltar a ter uma vida normal. Após isso, Jiji ajudou Okarun e Momo ao longo de várias batalhas impressionantes, desde yokais até uma invasão alienígena, onde ele mostrou não apenas poderes do mal-olhado, como também seus próprios poderes. Mas vamos por partes. O corpo do Jiji, já atlético por natureza, é elevado ao seu limite e transcende o limite humano. Ao tomar controle, o mal-olhado ganha força suficiente para despedaçar estruturas inteiras com um único golpe. Um chute é capaz de lançar esferas de rancor com velocidade letal, perfurando até mesmo a couraça do Tsushinoko. Quando enfrentou grupos inteiros de yokai ou alienígenas, dizimou todos com pura força bruta. Além disso, mesmo comparado ao modo Vovó Turbo do Okarun, o mal-olhado não fica para trás. De acordo com a análise da própria Vovó Turbo, ele é capaz de realizar 4 ações distintas no mesmo intervalo em que o Okarun apenas salta e pousa. E lembre-se que nessa forma o Okarun atinge 100 km por hora. Isso o torna imprevisível, letal, quase impossível de acompanhar. Um piscar de olhos, o mal-olhado eliminou 4 dos 5 membros da família Kito e o Manjiro sem dar tempo para reação. Ele também foi capaz de se esquivar de uma enxurrada de golpes de bastão da Seiko por um curto período de tempo e reagiu a tempo de pular para fora do caminho de um golpe rápido direcionado para sua perna direita. Outro ponto é que quase nada parece parar o mal-olhado, nem os ataques do Okarun, nem os golpes monstruosos do Manjiro ou Seiko. Mesmo quando atingido por bastões espirituais que abrem crateras no chão, ele levanta como se fosse apenas uma brisa. Seu corpo aguenta o impacto de golpes que lançariam qualquer outro personagem pelos ares. E vale lembrar que esse bastão da Seiko é imbuído com o poder das palavras para aumentar o seu poder de ataque, e mais notavelmente, o mal-olhado poderia resistir aos ataques de Naki e Penguin, combatentes que são incrivelmente fortes, o suficiente para destruir completamente as paredes e enviar outras pessoas voando. Claro, depois de possuir o Jiji, o mal-olhado também se torna capaz de invocar os rancores daqueles que foram sacrificados pela família Kito. Uma vez convocado, o yokai pode moldá-los em qualquer coisa que desejar. A primeira técnica aqui é a Casa Amaldiçoada, ou Noroi no Ie, em japonês, que permite usar os rancores para construir uma cúpula em forma de casa ao seu redor para se proteger de ataques. A casa pode ser ampliada ou encolhida conforme o desejo do mal-olhado. O teu oponente dentro dela pode atuar como escudo absoluto, queimando ou repelindo qualquer tentativa de invasão, como fez com Seiko e Okarun. Ele também pode aprisionar remotamente seus inimigos dentro da casa, uma vez que ele tem enviado os rancores para o seu oponente e pode passar pela casa para entrar. Mas, por mais sólida que pareça, até mesmo esse refúgio amaldiçoado pode ruir diante de uma força espiritual avassaladora, como vimos quando Okarun rompeu a estrutura com um ataque carregado ao limite e enviou o mal-olhado voando para fora dela, o que implica que apenas força igual a de um yokai ou ao mal-olhado é capaz de romper essa barreira. E o curioso é que, se você notar bem, a técnica é uma metáfora do próprio passado do mal-olhado, um espírito que morreu trancado, esquecido e condenado, enquanto assistia outras crianças viverem lá fora em liberdade. E a segunda técnica é a bola de rancor, onde ele pode fazer com que os rancores se comprimam em uma pequena bola e a lance com um chute forte como uma bola de futebol. A bola ricocheteia pelas paredes, perseguindo o alvo como um míssil espiritual teleguiado, e mesmo que o inimigo tente desviar, ela
ela redireciona automaticamente até alcançar seu objetivo, e quando não está em uso, a esfera permanece pairando ao lado do mal-olhado, como se fosse parte da sua própria aura. Isso torna a batalha contra ele um verdadeiro pesadelo, já que os inimigos precisam lutar com ele em combate direto ao mesmo tempo que lidam com uma esfera implacável atacando de todos os lados, e a bola pode atingir até mesmo forças intangíveis, como as mãos psíquicas da Momo, o que indica que ela age além das barreiras espirituais normais. Até agora, as únicas maneiras conhecidas de combater a bola de rancor é se o oponente conseguir parar seu pré-lançamento com força comparável ou maior ao mal-olhado, ou se ele estiver em grande velocidade e reflexos para evitá-lo continuamente durante o voo. E o curioso nesse caso é que a forma da bola pode ter um pouco a ver também com o Gigi, que é viciado em futebol e tem até mesmo um pôster do Neymar com a camisa do PSG em sua casa. E por falar no Gigi, ele aprendeu a lutar sem um mal-olhado também. Graças ao seu treinamento com Seiko, ele aprendeu a canalizar o seu Ki e usá-la para se defender, lutar e até suprimir a entidade maligna dentro de si. E isso mesmo se ele entrar em contato com água fria. E segundo a própria Seiko, o Ki do Gigi é tão puro e poderoso que chega a ser desejável para yokais e espíritos malignos. É por isso que o mal-olhado foi atraído por ele. Em resumo, ele é simplesmente um prodígio. E a principal técnica do Gigi, desenvolvida a partir do controle do Ki, é conhecida como Hatsu, ou a onda que repele o mal, uma explosão invisível de energia espiritual que repele tudo ao seu redor. Para usá-la, ele canaliza o Ki em suas mãos, concentrando toda a sua força espiritual. Em seguida, empurra as mãos para frente em forma de concha, muito semelhante a um Kamehameha, liberando assim uma onda de choque espiritual que se espalha à sua frente. E essa onda não causa dano físico grave, mas tem enorme poder de impacto, capaz de empurrar oponentes para longe, mesmo a longa distância. E a Aira descreve o golpe como fraco em poder de destruição, mas extremamente eficiente para criar espaço, escapar de cercos ou interromper ataques. E o curioso é que o kanji para Ha, que significa onda, no japonês tradicional é usado para se referir a ondas do mar, e simbolicamente ondas representam movimento contínuo, purificação e renovação, algo que lava a escuridão, o que se conecta diretamente ao esforço do Gigi em afastar o mal-olhado. Após uma conversa com Momo, Gigi descobre um conceito poderoso: as palavras possuem força espiritual. Assim nasce o seu domínio sobre a Kotodama, ou o poder das palavras. E Kotodama é um termo tradicional japonês que se refere à ideia de que as palavras carregam poder místico e podem influenciar o mundo real. Na prática, isso transforma os ataques espirituais dele em técnicas amplificadas com intenção verbal, ou seja, quanto mais forte o sentimento e a palavra, mais poderoso será o efeito. Elevando o conceito de Kotodama, Gigi desenvolve a técnica mais agressiva e destrutiva, o Jagan, que significa a arma do mal, e assim carregando sua energia espiritual nas mãos e disparando um poderoso feixe de energia, ele libera um fluxo como se fosse um canhão concentrado, que foi usada pela primeira vez contra os globalistas espaciais para salvar a Aira, demonstrando assim não só a força do ataque, mas também o senso de proteção que motiva o Gigi. E claro, no nível mais simbólico, o Jagan representa o equilíbrio perigoso entre destruição e proteção. É como se o Gigi usasse uma arma nascida para o mal, porém com o objetivo de salvar os outros. Ele canaliza o poder do mal-olhado, mas o faz com a intenção positiva. E o mais impressionante é que, assim como o Okarun, ele ainda parece estar longe de alcançar o seu potencial, mas chegou um pouco mais perto nos capítulos atuais do mangá, ao conseguir ficar mais forte, aplicar um conceito novo que a Seiko ensinou a ele, e também alcançar uma nova transformação. Mas vamos por partes. Primeiro, ele aprendeu a usar o poder da espiral com seu Jagan, para assim explorar o Ki do mal-olhado e aumentar o seu ataque, como vimos ele usar contra o tufão no meio do oceano. Porém, o seu grande salto de poder veio no capítulo 205, ao lutar contra o yokai Enera, para assim conseguir salvar a Seiko. Ele e o mal-olhado conseguiram atingir um nível de maior conexão, e isso aconteceu devido à necessidade do combate contra o yokai, que tem o poder de se transformar em cinzas, e por isso, os ataques físicos do mal-olhado não funcionavam. Porém, o Gigi conseguia acertá-lo com suas rajadas ao aplicar um conceito específico que a Seiko havia ensinado, e assim ficaram alternando entre si no combate, o mal-olhado para se defender dos golpes físicos do inimigo e o Gigi para ataques. Mas como ele conseguiu tal feito, aplicando o poder da espiral de uma forma bastante interessante, e para explicar ao garoto, a avó mais gata dos animes usou o princípio científico chamado espintrônico para ficar mais claro, e esse princípio diz que as moléculas de proteína em nossos corpos são feitas de 20 tipos de aminoácidos chamados de forma L dos aminoácidos, que giram para a esquerda, e açúcares e DNA rotacionam para a direita. As propriedades deles mudam dependendo da direção em que giram, ou seja, quando o Gigi faz o seu poder da espiral rodar para a esquerda, libera energia e perde força. Ao rodar para a direita, conserva energia e ganha mais força. Dessa forma, ao lutar contra o inimigo com o corpo tangível, usar a rotação para a esquerda é efetivo, mas contra o inimigo intangível é o oposto. Isso acontece porque inimigos com corpos intangíveis são corpos que perdem energia, e foi aplicando isso e alternando várias e várias vezes que, em certo momento, ele e o mal-olhado aumentaram a conexão e alcançaram assim o estado híbrido, assim como o Okarun conseguia fazer com os poderes da vovó Turbo. E essa forma se assemelha à posse total do mal-olhado, porém no momento da gravação desse vídeo, o capítulo 206 ainda não saiu, e por isso não se sabe quais são todas as extensões do poder do Gigi nessa forma. Porém, eu
acredito muito que além dele poder usar poder físico do Molhado, sua velocidade, sua casa do rancor, sua bola de rancor, quem sabe até mesmo olhar suicida, algo que ele não demonstrou até o momento, estando no corpo do Gigi, é muito possível também que ele consiga disparar suas rajadas de energia de forma muito mais poderosa. E quem sabe até mesmo novos golpes de energia surjam a partir daqui. Mas me diz aí, o quão poderoso você acha que ele vai ficar? Acha que ele pode bater o top 5 personagens mais fortes de Dandadan? Me conta a tua opinião aqui nos comentários, porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!